Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos lá. Vamos voltar só em alguns pontos para a gente não ficar perdido, né? E para nós conseguirmos expressar da melhor forma possível esse conteúdo, né? Que eu achei que ficou meio impreciso nas duas últimas aulas. Então, eu quero aumentar a precisão, porque a precisão na matemática ela é importante. Matemática é uma matéria precisa e nós precisamos de precisão. Então, vamos trabalhar com precisão, né? Bom, nós temos o binômio de Newton. Binômio de Newton não. Opa. Vamos fazer assim, desse jeito. Ó. Eu tenho uma expressão que a variável está elevada a 1. Uma expressão que a variável está elevada a 1. Eu vou chamar essa expressão, quando eu igualar ela a zero, eu a chamarei de equação de primeiro grau. Eu tenho uma expressão que a variável está elevada a 1. Quando eu igualar a zero, eu vou chamar ela de equação do primeiro grau. Certo? Eu tenho uma outra expressão ela tem 3 termos, certo? Ela possui 3 termos e a variável está elevada no grau 1 e no grau 2. Qual é o maior grau? O grau 2, obviamente. Logo, eu chamarei essa equação de equação do segundo grau. Por quê? Porque o grau 2 é o maior grau elevado. Porque o grau 2 é o maior expoente. Logo, ele determina o grau da expressão, logo ele determina o grau da função. Certo? Professor, vamos lá. Para resolver a equação de primeiro grau, eu já sei. É só isolar o x. Para resolver a equação de segundo grau, é só aplicar a equação da resolução da equação de segundo grau. A expressão da resolução da equação de segundo grau. É só aplicar. Eu acho as raízes, e então, quando eu acho as raízes, eu ponho no conjunto de solução, que é o conjunto das raízes. E as raízes são os números que, ao serem substituídos na expressão, tornam a expressão nula. Basicamente é isso. Certo? Sabendo dessas coisas, nós veremos um exemplo. Observem, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4. Isso aqui vai ser igual a zero. Delta vai ser igual a 25 menos 4 vezes 4. Isso aqui vai dar 25 menos 16, que vai ser igual a 9. X vai ser igual a 5 mais ou menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 3 dá 8, dividido por 2 dá 4. E 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o conjunto de solução, portanto, o conjunto de solução vai ser essas raízes aqui, ó, 1 e 4. Certo? Já encontrei a resposta. Acabei de resolver a equação de segundo grau na frente de vocês. Tá certo? Olha o que eu vou fazer agora. A gente estava falando de equação, a gente deu uma relembrada, eu resolvi uma equação. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Pro caso geral da equação de segundo grau, para o caso geral, eu tenho que o seguinte, ó. x1 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, eu terei o seguinte, que o conjunto de solução será
o conjunto dos termos menos b mais raiz de delta sobre 2a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Essas serão as raízes. Tudo bem? Professor, o que é raiz? Raiz é o termo que você põe dentro da expressão e torna a expressão nula. Se eu pegar esse termo aqui e substituir no valor de x aqui, eu teria uma expressão nula. Certo? Então agora, eu vou entrar numa parte interessante, que é a parte da soma e produto. Então vamos tentar deduzir a soma e produto. Vamos lá. Eu sei que x1, ó, x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular a soma das raízes. A soma das raízes é esse x1 mais x2. Certo? Que vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui vai ser igual a corta, menos 2b sobre 2a menos b sobre a. Certo? Menos b sobre a. Ou seja, a soma, portanto, a soma é menos b sobre a. Certo? Guarde isso na caixinha. O produto é x1 vezes x2, que vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, certo? Vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Eu já pus 2a todo mundo junto. Professor, não entendi. Então vamos fazer o seguinte, ó. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não, perdão. Ainda bem que você não entendeu, estudante. No caso, sou eu mesmo. 2a, 2a. Beleza. Não é uma soma, é uma multiplicação. Ainda bem que eu pensei nisso. Então, pessoal, faz a distributiva. Menos b vezes menos b vai ser igual a b quadrado. Menos b menos raiz de delta mais b raiz de delta. Menos b vezes raiz de delta menos b raiz de delta. E raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar menos delta. Sobre 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Isso aqui vai dar igual, ó, corta, b2 menos delta, que é b2 menos 4ac, dividido por 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar, ó, já vou fazer aqui na frente de vocês, ó, presta atenção. Menos b quadrado mais 4ac, certo? Multiplica esse menos 1, aqui é um menos 1, certo? Esse menos aqui. Então vai ficar menos b quadrado mais 4ac. Menos b quadrado mais 4ac. Corta. Vai dar 4ac sobre 4a vezes a. Corta aqui. Vai ficar c sobre a. E fechou. Eu achei que o produto é c sobre a. Certo? Então, ó, vamos voltar aqui no começo. Ó. Já vamos continuar o que a gente estava fazendo. A soma, ela é x1 mais x2 é menos b que é menos b sobre a. Produto é x1 vezes x2, que é c sobre a. Certo? Então, beleza, isso aqui a gente já sabe. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Se eu tenho essa expressão aqui, ó, como que eu vou fazer para colocar a soma e o produto na expressão abaixo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Portanto, ax2 mais bx mais c igual a zero,
divide por A. Corta, corta. x2 mais b sobre A, x mais c sobre A é igual a zero. Portanto, x ao quadrado menos b sobre ax mais c sobre A é igual a zero. Certo? Portanto, vamos lá. Eu sei que x ao quadrado menos b sobre ax mais c sobre A é igual a zero. Quem que é menos b sobre A? É a soma. Quem que é c sobre A? O produto. Ou seja, dado a soma e o produto de dois números, dado a soma e o produto de duas raízes, eu consigo achar a equação dada. Então, um exemplo, eu falo para você assim, ó, existe uma raiz, existe uma equação de segundo grau, que as raízes são 1, x1 é 1 e x2 é 5. Qual que é essa equação de segundo grau? Eu fiz o jogo inverso. Eu tenho a resposta e eu quero achar a pergunta. Eu tenho as raízes e eu quero achar qual que é a equação. Aí o que você faz? A soma é 6, o produto é 5, portanto, x ao quadrado é menos 6x mais 5. Só fazer a conta. Certo? Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Ó. A soma é 6, o produto é 5. Vamos fazer o teste aqui. Ó. 36 menos 4 vezes 5, que é 20. Então vai dar 16. X vai ser igual a 6 mais ou menos 4 por 2. Isso aqui vai dar 5 e 1. Aí, ó. Deu 5 e 1. Beleza? Então, é mais ou menos isso, o conteúdo. Eu vou dar uma última aulinha como revisão, só para terminar. E daí a gente encerra por hoje, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tá difícil aqui, gente. Peraí. End meeting. Terminar.